Bem-vindo ao espaço aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro brilha tanto. Como iniciar e validar a viabilidade de um terreno? Você sabe? Hoje, aqui no Espaço Aberto, estou com duas convidadas especiais. Fernanda Viale, bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Lidy. E a Lilian, também, as duas arquitetas, que hoje estão aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre esse start inicial, que eu digo que é o start de todo o projeto, de toda a obra, né? A viabilidade de um terreno. Muita burocracia, cada cidade é uma metodologia, uma norma, um regimento. Conta um pouquinho do desafio que é quando alguém já tem o interesse de comprar uma área. Primeiro compra, depois faz a viabilidade ou faz antes? Vamos lá, então. Bom, nós gostaríamos de explicar, então, para quem está começando agora, para quem tem a intenção de empreender, de começar, seja uma casa, um edifício vertical, enfim, quem está com a intenção de desenvolver um empreendimento em um terreno. Então, nós estamos trazendo esse início que seria o princípio de tudo, por onde começar, certo? Então, nós podemos falar que são duas formas. Uma delas é quando eles já possuem ou encontram um terreno que acreditam ter um potencial e buscam o escritório para fazer um estudo do que é possível construir, ou então faz o caminho reverso. Na realidade, é uma via bem complexa, né? Porque envolve muita coisa. Envolve questão de mercado, né? De interesse do investidor, interesse do público. Localização, potencial, como a Fernanda falou. Todos as diretrizes, seja municipal, seja estadual, seja esfera ambiental, enfim, todos os órgãos públicos que nos regem, né? Quem faz arquitetura porque gosta de desenhar, só lamento. Né? Não é bem esse só o caminho, né? Então, você pode tanto buscar a ajuda de um profissional da área de arquitetura, de projetos, para encontrar esse terreno adequado para aquilo que você gostaria de construir, né? Já tem uma ideia, eu quero fazer uma construção X. Buscar o profissional que vai... nós estamos aptas a orientar. Esse terreno comporta, esse terreno não comporta, esse comporta com ressalvas, enfim. Ou, comprei o terreno e agora eu quero construir tal coisa. Ou tanto, né? Porque às vezes vem tantos apartamentos. E aí a gente vai, junto com o cliente, também fazer Porque acontece muito... a gente sabe que um dos melhores investimentos são em terrenos, em imóveis, né? Então, acontece muito a pessoa, ela quer começar a empreender nessa área. Vai lá, compra o terreno porque tá num valor bom... localização boa, quando vai ver não dá para construir nada. Exato, e já aconteceu conosco, né? Algumas situações. Exato, né? Por falta de informação, não sabem que zoneamento se encontra e aquilo que ele imagina, né, poder fazer não é possível. Então, isso é muito comum. Então, por isso, a gente gosta de bater na tecla, né? Antes de efetuar a compra ou a permuta, né? Que tem acontecido muito aqui na nossa região, principalmente Itapema e Porto Belo, né? Ao invés de efetuar a compra do terreno, eles permutam com os proprietários e então, quando vai desenvolver o projeto, não é possível construir tudo o que imaginam.
E às vezes nessa permuta já vai, inclusive, um estudo de massa ou um anteprojeto anexo ao contrato. Então, a pessoa que está na expectativa de receber um imóvel pronto, né? Um apartamento, por exemplo, em troca do terreno, ela também quer uma documentação daquilo que ela vai receber. Vai ser um loft, uma kitnet, vai ser um apartamento de 3 quartos. Quantos metros quadrados? Quantos metros quadrados, qual andar. Então, tudo isso já fazem parte da composição do contrato de permuta. E aí também envolve os nossos estudos, as nossas orientações, consultoria, tem várias formas de trabalhar, né? Tem Todo esse estudo vocês elaboram, né? Que é Exato. mostrar pro proprietário do terreno ou o investidor todo o potencial dentro do terreno. Exato. Sim, a gente faz, né, esse trabalho, esse estudo, essa análise, tanto para o vendedor, quanto para o corretor, que é o intermediário, né? Tem bastante, né? Bastante. Porque o corretor, ele vai em busca dessas áreas pro Para investidor. alguém específico, né? Então, às vezes, a nossa contratação, a busca do nosso serviço é por corretores que têm uma determinada área ou têm uma determinada demanda e não conhecem muito bem o plano diretor, enfim, todas as diretrizes, na realidade, não é só plano diretor é só um, né? Tem todo um arsenal de legislação por trás disso, né? E acontece muito, né? Porque o construtor, ele não tem tempo de ir em busca de terrenos. Então, é muito comum mesmo que o corretor, já sabendo o perfil de cada construtora, a dimensão que cada construtora costuma construir, certo? O padrão, né? Eu quero dizer o padrão. Eles, então, vão em busca dos terrenos e levam bem esmiuçado já para a construtora. Levam os nossos estudos. Olha, eu acho que esse terreno aqui é perfeito para a construtora X, porque consegue até no máximo X pavimentos com tantos metros quadrados. Então, vem muito do corretor, né? Esses estudos também. E não a construtora em si buscando terreno, né? O corretor já leva bem. Ou até o proprietário do terreno, o dono do terreno pode. Quero vender para quem? Exato. Quem Quer vender, exatamente. Faz esse estudo para encontrar o comprador ideal para ele, né? Isso. E o fato de já existir uma edificação construída no terreno, isso impossibilita, dificulta? Depende. Tem situações que você tem um processo a mais de demolição. Tem situações que, por exemplo, se a gente vai falar em incorporação, se a gente já está lá num passo à frente e esse imóvel era todo regularizado, uma ampliação pode ser viável nesse caso e facilitar alguns processos, né? Isso acontece bastante em Balneário, por exemplo, que teve um alargamento das ruas e os terrenos não foram adequados ainda. Eles têm, às vezes, a matrícula está divergente do levantado, Do né? existente. Do existente. Então, se já tinha uma construção, se já tinha algo consolidado ali, às vezes, né, dependendo do cenário, pode ajudar. E às vezes não. Então, não é regra. Né? Por isso a importância desse estudo, né? Esse olhar técnico antes, né? Não é só o terreno tá bom, tá barato, tá valendo a pena. Bom, você tá pagando bem barato, então as dificuldades não vão ser um problema para você? É uma situação. Ou não. Eu tô pagando barato, mas eu quero facilidade, né? Então, cada cenário é um cenário, né? E diverge muito as normas de cada cidade? Vocês atendem mais Balneário Camboriú, a região também? Até por bairro, né? Já diverge. Exato. Muitas vezes, de um lado da rua é considerado um zoneamento, atravessou a rua já é outro. Então, diverge bastante. São os zoneamentos, né? Que daí toda cidade tem. E, às vezes, o teu vizinho pode, tu não. E o plano diretor também. Né? Isso é uma das coisas que vamos supor, estamos aqui em Itajaí, ali Balneário já completamente diferente, e assim vai. Então, a gente precisa sempre estar a par, né, de todos os... E o mercado também interfere nisso, né? Então, tipo...
Balneário Camboriú, você compra altura, você compra vista, mar, você compra, né? Já não é o mesmo perfil, de repente, de uma cidade interiorana, né? Que a altura já é mais receio. Ou até que o Itajaí, né? Eu vejo que Itajaí, eles focam muito em home club. Sim. Né? Grandes áreas de lazer, às vezes, então, terrenos mais amplos, mas não tão altos, né? E Itajaí também tem a questão do cone de aproximação do aeroporto, que também sofre, né? Então, a gente não consegue colocar tanta altura assim em alguns pontos. Então, acaba sendo perfil, né, da cidade, às vezes influenciado por outras, como a gente falou, prefeitura, plano diretor é um. Né? Normalmente também os desafios mudam bastante de residencial para predial, né? Vocês como especialistas em viabilidade vertical, né? E aqui, a gente está na Dubai brasileira. O céu, eu ia dizer que o céu é o limite, mas nem isso, Não mas é mais céu, não. Deixou de ser. Qual que é o desafio, né? Na questão da viabilidade vertical de hoje, que eles querem um prédio mais alto que o outro? Boa pergunta. Para qualquer empreendimento, em qualquer cidade, tem os seus desafios, né? No caso, assim, é muito complicado dizer assim, tudo pode, né? Mas, por exemplo, assim, tem projetos que são considerados projetos especiais que passam por um conselho da cidade, que vão para uma audiência pública. Então, é de interesse da cidade. A cidade vai ganhar com isso. Tá dentro de algo possível, né? Por mais remoto que seja, existe a possibilidade. Não desrespeita nenhuma norma, né? Nada disso, então... Então, consegue-se, né? É claro que, assim como a gente fala dos arranha-céus de balneário, isso acontece também em outras cidades, né? Então, só que em outras proporções. E também em outros tipos de construção. Às vezes, uma indústria numa região que até então não era industrial, mas também não existia proibição. Então, volta à cultura, né? Também da cidade. Isso a gente vê acontecer bastante, né? Constrói área industrial ou uma indústria no local. Nasce uma cidade. Daqui a uns anos a indústria tem que sair dali, porque já não comporta, ou já não faz sentido, ou já traz outra... Ou está incomodando quem foi ali por causa da indústria. Sim. E isso no estudo prévio de viabilidade, consegue prever isso ou não? Consegue no sentido assim, né? De você ver para onde a cidade está crescendo, o próprio plano diretor induz isso, né? Mas dizer assim que numa consulta prévia que você tira na prefeitura, ele não vai estar te dizendo... Você tem que dizer aquilo que você quer construir para saber se é viável ou não, né? Então, na consulta prévia de qualquer prefeitura, vem as diretrizes básicas. Quanto você tem que deixar de recuo, quanto você tem que deixar... E vai vir ali o zoneamento. O que diz esse zoneamento? Esse macrozoneamento ou microzoneamento? Pode uma indústria? Não pode? Ali é residencial? Então... Por isso que, pode, não pode, dependendo que... E aí vem as alterações depois, né? Os ajustes. Os ajustes. Eu creio que isso que muitas vezes leve a cidade a tomar um outro rumo e às vezes até a expulsar a própria indústria. Dentro desse... passo a passo, vamos falar um pouquinho dessa parte burocrática, que às vezes é o que muita gente não entende. Que acha que é só pegar a consulta na prefeitura... E chamar o pedreiro. Exatamente. Eu já sei que a taxa de ocupação é essa, eu posso construir aí. Isso. Como que funciona esse estudo, até para o pessoal saber a complexidade que é, né? Que não é tão fácil, tão rápido. E quando bem elaborado, pode trazer ótimos resultados financeiros, né? Quando a gente fala em empreendimento vertical. Nós tivemos até um caso muito recente, né, Lilian? Com um terreno em que passava uma faixa de APP atrás, nos fundos do terreno, e ele estava, então, próximo... Estava respeitando os 30 metros, né, de recuo do rio. Isso, né?
passava um rio por trás e isso foi praticamente ignorado ali, né? Quando veio então para nós, através do estudo, nós identificamos que aquele trecho que seria comido, digamos assim, né? Que não haveria possibilidade de construção, inviabilizou o número de garagens, que consequentemente inviabiliza o número de apartamentos, né? Porque um depende do outro e por aí vai. E então inviabilizou a compra. Simples assim, né? Um trechinho, uma faixinha que passava por detrás do terreno e que o construtor, ao enxergar e ver, poxa, um terreno enorme... De tantos metros quadrados, né? Olha só a metragem, né? É, exato. E, poxa, o vizinho fez tal coisa, né? Então, tem muito isso. Mas o meu vizinho fez. Mas o teu vizinho não tem um trechinho que passa uma zona de precipitação. O rio virou para o outro lado. O rio fez a curva, tem tudo isso. E que muitas vezes a olho nu você não vê, você tem que realmente estudar. E nem na viabilidade vem. Na viabilidade Isso. não vem dizendo você não pode construir ali porque passa um rio. Então, tipo, quando a gente recebe uma consulta de órgão público, né, da prefeitura, a gente tem que fazer uma vistoria no local, a gente tem esse hábito e tal. Nesse caso que a Fernanda estava falando, eu ainda falei, pela consulta daria isso, mas me chama atenção porque ali é uma região que pode... Aí a gente solicita um levantamento e pegava mesmo, então... Isso, né? E ainda para ir mais a fundo, né? Nós tivemos que chamar, então, um topógrafo, porque nem nós mesmos, batendo trena, demos conta de tirar essa dúvida. Então, ainda entrou o trabalho de um topógrafo para a gente ter a confirmação do distanciamento e tudo mais. Então, às vezes, vai um pouquinho além ainda, né? Por isso que é difícil a gente nomear, criar um passo a passo, um fluxograma, dizer assim, primeiro você faz isso, porque as coisas vão mudando. Então... E cada terreno é único, realidade. né? Tem a questão também do solo, né? Sim, também. Que às vezes o solo não suporta a quantidade de andares, ou num canto o solo é mais... Isso, ou quer fazer algo subterrâneo, uma garagem, alguma coisa, e não há possibilidade. Tem então, a questão do nível, né? Cota de enchente, tem uma série de coisas que não vem na consulta de viabilidade, né? E tudo isso é especificado na entrega de vocês, né? Exato. De todo o que pode e o que não pode. Mas provavelmente é bem direto para o que a pessoa quer, busca, ou no geral, assim? Nós já conseguimos, dentro de um estudo, desviar um pouquinho e mostrar para o construtor que viabiliza, né, que ele teria um retorno, um VGV muito maior, desenvolvendo um outro tipo de produto. Exato. Então, assim, muitas vezes, né, Lilian, nos buscaram, eu gostaria de construir aqui uma edificação com tantos apartamentos, em média tantos metros quadrados, porém, ao desenvolver o estudo, conforme o andamento, nós identificamos que se ele construísse num outro formato, com outros X pavimentos, então o VGV seria maior. Então, eu acredito que não é só entregar um estudo, né? A gente vai um pouquinho além. A gente quer, digamos assim... fazer acontecer de fato, né? Então, às vezes o próprio... ganhe. Às vezes até o próprio construtor já chega com uma pré-consulta, com um estudo. Até eles falam assim, não, mas eu contratei um profissional para fazer um estudo para mim. E ele me disse aqui, que o terreno tem tanto, eu posso fazer tantas vezes a área do terreno, então isso me dá tantos andares, o gabarito é livre, né? Ele chega com aquilo. Só que quando a gente começa a entrar na tipologia do terreno, nos entornos, nos acessos e tudo mais, não é bem aquilo. E às vezes até melhor do que aquilo. Às vezes a gente consegue mostrar que pode fazer coisas até melhor, maior. Né? A gente tem... Na nossa região é comum o uso das outorgas, onde você consegue ter... capacidade maior, você dá uma capacidade maior de construção para o teu terreno, um potencial maior, né? Então, por isso que o nosso estudo ele não fica preso só à consulta de viabilidade de prefeitura. Então, a gente às vezes fala para os nossos clientes, não, agora era importante, sei lá, uma sondagem.
Nesse momento, de repente, é importante um levantamento. Mas isso é conforme vão surgindo as dúvidas. Às vezes, o próprio terreno, a tipologia e a matrícula já está muito bem descrito, já está muito bem resolvido. A gente consegue fazer esse estudo de massa com base no propósito, né? O passo a passo tem, só não são todos os terrenos que precisam seguir, né? Isso. Tem uma cronologia, assim, né? Uma ordem, mas é meio que, assim, uma dança. Às vezes tem que 2 para lá, 2 para cá. E dentro desse, não sei se eu chamo de documento, projeto, entra só também o estudo de vocês de viabilidade ou também arquitetônico, né? De Não. volume... Nós gostamos de entregar a volumetria, né? Entra como um padrão para que ele consiga enxergar tanto a questão dos recuos, né? Como o prédio se comportaria, para a gente poder dizer que partimos, né, Lilian, para um estudo arquitetônico, aí já vai muito além. Aí nós realmente vamos a fundo, né, na distribuição dos apartamentos, enfim. Aí, Divisórias internas, partes internas, circulação vertical. Exato. É que, na realidade, o projeto em si, né, na verdade, quando a gente vê o edifício pronto, não se tem noção de quantas pessoas, quantos técnicos, quantos processos aconteceram para aquela obra começar, né? Então, quando a gente fala e optou, né, por trabalhar com a construção verticalizada e tal, não sei o que a gente tinha na cabeça, mas... Não, eu quero saber também. Sim, mas na realidade é extremamente complexo, são equipes multidisciplinares para chegar até um resultado final, né? Então, quando a gente faz o estudo de massa, a viabilidade, essa consulta mercadológica, é o pontapé inicial, tá começando a dar um rumo para o que vai ser feito. Às vezes, a gente até faz um estudo volumétrico nessa fase e na fase da arquitetura muda completamente. Exato. Né? Porque seja por um lançamento de um projeto complementar, um preventivo, um hidrossanitário, seja por lançamentos estruturais, aquilo vai tomando outra forma, vai mudando, seja pelo conceito. O cliente chegou querendo moderno, de repente ele acordou querendo clássico. E... Isso. Mas isso acontece. E a gente vai moldando, né? Ir brincando, são meses trabalhando em cima disso e a gente vai moldando ele. É lamentável que no Brasil a gente não tem o hábito de planejar o projeto, planejar a obra, né? Porque lá fora é muito mais tempo de projeto do que de execução. Aqui, a gente, querendo ou não, a gente aprova, conseguiu o alvará, começa-se a obra, daí sai correndo para para mudar o projeto, porque o calculista está esperando e o engenheiro está com a máquina lá na obra. Né? Então, é o que a gente fala também, atender as construtoras na nossa região requer também um time diferente, uma habilidade diferente nesse sentido para... É por isso que a gente está aqui para falar sobre a importância de começar corretamente. Sim. Né? Porque eu sempre falo, um projeto bem executado não é um projeto arquitetônico bem detalhado. Um projeto bem executado já começa lá no estudo da área. Né? Que foi comprada, sim. Antes mesmo de ser comprada, né? Sim, porque dali ele não altera mais, né? O construtor já tem a certeza dos ganhos dele, né? Todo o cálculo de VGV, ele já vai certeiro. E acontece muito essa questão que tu colocou ali de rio, de fonte d'água. Nascente. Depende da região, né? Nós aqui estamos numa região rica, né? Vamos dizer assim. Nós temos mar, nós temos... morros, nós temos inclinação, nós temos enchente, nós temos... Então, aqui a gente gabarita. Tem areia, tem morro. Exatamente, tem solo todos de areia. Todos os tipos, Exato. Então, mas depende da região, não é bem assim. Mas aí talvez se depare com outros problemas, né? Então, cada cenário é um cenário. É um desafio, né? É um desafio. Mas tem muitas surpresinhas. Tem. Parece. E por isso a importância de ter esse estudo. Até porque quando a gente fala no mercado imobiliário,
quanto mais, melhor. Sim. Né? Quanto mais alto, quanto mais... VGV. O VGV melhora para o investidor, né? Sim. Mas como, Lili, você estava falando... como que você... Eu quero que vocês contem, fiquei curiosa. Como que vocês chegaram nos projetos verticais, né? Porque dentro da faculdade a gente até vê, claro, estuda. Mas é uma área bem nichada, né? Sim. Nós temos experiências diferentes, né, Fernanda? A gente só Exato. se uniu, vamos dizer, né? Com o mesmo propósito. Eu, na realidade, sempre tive muita atração pela verticalidade. Até comecei faculdade de engenharia. Primeiro eu fiz engenharia. Ah, que legal. Mas não concluí e fui para arquitetura. Então, eu sempre fui muito mais técnica. E sempre fui muito curiosa com técnica construtiva, com materiais e tudo mais. Então, eu sempre tive atração por isso. Mas... e tive a oportunidade de trabalhar numa grande construtora, onde eu coordenava toda a equipe de arquitetura e projetos em geral. E é aquela relação de amor e ódio, né? Então, tipo, ou você ama e quer aquilo, ou não serve pra ti. Não tem meio termo, porque são muitos detalhes, são muitas pessoas envolvidas, é muito dinheiro envolvido, tem um investimento muito alto de tempo, muita novidade o tempo inteiro acontecendo. Então, tecnologias diferentes. Então, quando você opta por isso, a gente tá falando fachada. Se a gente pegar só um nicho de revestimento de fachada, a gente vai longe. Tem mais 5 podcasts só pra gente falar disso. Então, isso... E a fachada em si, ela é um elemento do prédio, né? Então, tipo assim, depois nós temos toda a tecnologia empregada, Então, a minha experiência foi essa. A partir do momento que eu trabalhei por longos anos dentro de uma construtora, montei a equipe lá dentro e a gente começou a conviver no dia a dia com isso e ver essa concepção do projeto sendo executada, foi minha paixão. Então, a minha experiência foi essa. Bom, a minha começou com a minha vontade de desenvolver projetos de grande porte. Tanto é que um dos meus primeiros projetos foi um estádio de futebol. Olha! Que, né, na época entrou... havia uma concorrência, né, para os estádios da Copa, que seriam no Brasil, e eu entrei nessa concorrência. Então, eu sempre gostei muito de desenvolver projetos grandes. Enfim, me fascina, né? A parte de todo o design... Enfim, da estética, né? A estética me... E o desafio que é, né? E o desafio que é, exato. E como a Lilian falou, o projeto vertical, ele é bem diferenciado, né? A gente entra num nicho muito diferente ali do arquitetônico de casas... de interiores, principalmente, não tem nada a ver com isso. Mas o que é excelente, tanto eu quanto a Lilian, somos também especialistas em interiores. O que traz de conhecimento para dentro, né, do projeto verticalizado é incrível, tá? Porque ele já é desenvolvido com o olhar de uma planta de interiores, né? O que não do é usuário final, né? Exato, e não é o que nós costumamos enxergar. Hoje tem melhorado, eu posso dizer, mas há um tempo atrás, de projetos que não eram compatibilizados, projetos que você não sabia onde iria pôr a televisão, né? Porque quem projetava, às vezes, era o engenheiro, que não tinha conhecimento algum de interiores. Então, como nós temos esse leque maior de conhecimento, torna até mais rico, né, o projeto. É que não é só o olhar de fora para dentro, ou só o olhar do valor final, do investimento final, né? A gente também, por ter essa vivência, essa experiência em interiores, de atender lá o cliente final, que acabou de comprar um apartamento, isso não tem como a gente não trazer para o nosso dia a dia, para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Então, a gente se coloca na posição do usuário, às vezes até de dona de casa, né? Aquela pergunta clássica, né? Quem que vai limpar esses vidros? De mãe também, que é outra coisa que a gente acaba trazendo, né? Isso aqui meu filho ia adorar, minhas filhas iam se encantar com isso.
né? Que são os casos do home club, como você falou. Né? O home club, ele não é só para quem vai comprar o apartamento ou só para a construtora vender. Ele é uma gama gigante. Tem o idoso, tem a criança anjinho, tem a criança não tão. É o público que quer atingir também, né? Exatamente. E mesmo que você tenha um público, um foco, você, numa área comum de prédio, ela é muito mista. Você faz uma festinha, você recebe criança. É para um prédio que só vai morar idosos. Os netos vão chegar. Vão estar ali. Então, acaba, mesmo que nicha para um público só, a área comum, ela tem uma exigência muito maior, uma responsabilidade muito grande daquilo que se propõe, né? Então... Assim como a fachada também, né? Ao mesmo tempo que tem que ser uma fachada moderna, mas não pode ser uma fachada que choca ou uma fachada que não consiga ter a manutenção. Isso, manutenção. Exato, muito esquecido, muitas vezes, principalmente agora na era da biofilia, que todo mundo está, né, virou, sei lá o que virou, mas todo mundo faz e adora, popularizou e acha incrível e tudo mais, mas como aquilo será mantido? Como você manterá as plantas vivas? Como, né, fazer a regagem, enfim, a drenagem e tudo isso. Importantíssimo. E que não tem sido muito olhado para isso. Impermeabilização, você vai fazer uma floreira. Às vezes a gente tem lá uma floreira que seja para, né, as antigas floreiras para... só que não tem espaço. Ela não cabe. Se você coloca, só avança os 30 centímetros que o órgão público, por exemplo, exige, você às vezes não consegue fazer. Então, isso tira às vezes um pouquinho da tua área de apartamento, do teu perímetro, né? Então, plano diretor, manutenção e a estética, ela tem que andar junta. Como você falou, além da questão eu quero moderno, mas tem gente para manter. Você, construtor, terminou de entregar curto e longo prazo, né? Você vai entregar aquele prédio, você tem por um período responsabilidade sobre algumas coisas. Mas desde que o síndico ou a administradora que assume aquilo faça todas as manutenções devidas. Né? Então, e vai jogando a responsabilidade. Daí passa-se algum tempo, tá nós lá fazendo retrofit. Isso. Exato. E até também a questão dos cálculos, né? Essa questão ali do verde na fachada, que eu acabei entrando nesse assunto. Por quê? Porque a vegetação pesa, né? A partir do momento em que a terra recebe a água com a chuva, aquilo pesa 5 vezes mais. Então, isso já entra lá no cálculo estrutural, onde teremos fachada verde. E que eu já vi, já chegou a mim, foi previsto uma fachada toda verde e tal. Porém, os arquitetos e engenheiros não calcularam, porque depois, isso ia ser feito depois. Mas esse depois impossibilitou, porque não iria suportar o peso, né? Então, tem mais isso. E os estudos de fachada também, como a gente fala, ele tem uma responsabilidade geral de você salvar ou acabar com o empreendimento. E todos os... Por exemplo, você vai ter uma sacada técnica, vão ter as ventilações obrigatórias, tem a questão da vista que você quer favorecer, tem aquela que você quer esconder, tem às vezes hoje com as fachadas ventiladas, muitas questões de infra são passadas entre a fachada ventilada e entre o elemento e a parede, no caso, né? Então, recursos tem, formas tem, mas tem que ter responsabilidade naquilo que se propõe também, né? Tem todo um estudo, e tem um momento, né? Isso. Isso. Tem todo um estudo que já começa antes da compra do terreno, né? E até porque aqui as questões de terreno estão cada vez mais escassas. É o metro quadrado mais caro do Brasil. Mais caro. O pessoal tá demolindo para construir, né? E às vezes esse é um desafio também, porque vai lá, demole um prédio de 4, 8 andares para construir um de 30, 50, 60, sem ter um estudo prévio para saber se é possível, se comporta. Porque a pessoa olha, tem um prédio ali, então
Então dá, né? Botar abaixo. Mas na nossa região até é bastante atípico, assim, né? Então, por exemplo, com essa questão da ser a Dubai brasileira e tudo mais, a gente já até estava conversando sobre isso. O tempo de vida da construção em Balneário Camboriú é totalmente diferente. Então, foi demolido recentemente um prédio que, sei lá, tinha 30 anos o prédio, tipo... 30 anos um prédio é feito para durar quanto tempo? Sim. Né? Então, acaba sendo mais rotativo, né? Faz a demolição para construir um prédio de maior porte, ou derruba 2, 3 para fazer um. Então, e é um prédio relativamente jovem, né? Não é tão antigo, né? A gente tem cidades brasileiras que a edificação é muito mais antiga do que isso, né? Então... E ao mesmo tempo, a gente fala, Balneário Camboriú, por exemplo, está em manutenção. Onde a gente olha, a gente vê que está tendo desplacamento, está tendo marcas de infiltração, de vazamentos, enfim, né? Porque também tem que ter todo esse estudo da maresia, dos ventos, insolação. Exato. Eu recebi um pedido, né, para desenvolver o retrofit de uma fachada, onde eles já trouxeram a proposta, nós gostaríamos de aplicar porcelanato nas paredes e tal. Só que não é exatamente assim, né? Tem que haver o estudo, porque o reboco vai suportar, né? O tempo vai suportar. E a trabalhabilidade do prédio, né? Isso, a movimentação ele tem que se movimentar. prédio. O porcelanato está preparado? A curto, a longo prazo, né? Exato. Essa manutenção. E isso até preocupa um pouco, porque tem alguns prédios, né, que a gente vê, como você disse, o desplacamento. Porque, às vezes, vamos supor, não vamos contratar o arquiteto dificultou. Na verdade, é a gente tentar explicar que não é possível aquilo ali, que aquilo vai dar problema. E então o prédio faz sozinho. Né? O construtor faz sozinho. Foi o que aconteceu. O síndico foi lá, comprou o porcelanato e instalou peças de 1 por 1. Agora imagina aquilo caindo a 20 metros de altura em cima de um passante na rua. É preocupante, né? Então... não é à toa que um prédio dessa magnitude, os prédios altos ali, eles passam inclusive por estudo de túnel de vento, ensaios de túnel de vento. Então, às vezes, isso também interfere na fachada. Às vezes, você queria colocar um elemento que no estudo ali, dentro da câmara, fica evidente que você vai ter um investimento muito grande para ancorar aquele elemento que era só decorativo, ou é melhor mudar. E às vezes é só uma mudança do formato, não é, né, um pouco mais arredondado, um pouco mais alto, mais baixo, enfim. Então, aí volta em mais um item, túnel de vento. Então, até então era só viabilidade. Isso. Vai só acrescentando. Né? Só acrescentar. As complexidades só aumentam, sim, né? Exatamente. E aí vem aquela conversa também com o investidor. Você quer alterar a fachada? Você quer se adequar a este estudo? Você quer arriscar? Você quer fazer um investimento maior para manter essa fachada? E é uma conversa especificamente... decisiva com todos os profissionais e técnicos para ir adiante, né? Eu quero pedir para ti, Lilian, falar diretamente para as pessoas que estão pensando em construir, ou às vezes até as pessoas que já constroem, mas não fazem todo esse estudo. Manda um recado para elas. Vocês podem estar perdendo uma grande oportunidade de investimento correto, adequado. E esse estudo não é um gasto, é um investimento para que você... E como eu até brinco com os meus clientes, né? A gente falei até com o nosso... a gente se paga. Isso. Questão de custo, a gente acaba se pagando diante daquilo que você vai conseguir, que nós vamos conseguir mostrar para você, para o investidor o potencial que ele pode estar perdendo ou poderá melhorar. Fê, um recadinho também pro pessoal. Na verdade, é a mesma coisa que a Lilian falou, né? Não é um gasto, tá? É um investimento para que a gente consiga, além daquela proposta que ele imagina fazer, que a gente consegue muitas vezes com outro olhar direcionar e apontar um VGV ainda maior.
né? Ou não, ou então, olha, o quanto você vai perder com esse terreno, descarta e vamos em busca de algo melhor. Então, é bem isso, a gente se paga. Até mais. É buscar sempre trazer a melhor solução para o cliente, né? Exato. Na verdade, nós somos aliadas. Né? Não é... Às vezes tem aquela coisa, porque o arquiteto vai dificultar tudo, como a Fernanda falou, porque encarece. Porque o trabalho do arquiteto é caro. Não. Não é. Não, a gente veio para somar. que não, Isso. Não, até por isso é importante essa nossa conversa, para quebrar, né, esse tabu, esses paradigmas e mostrar que o quanto a gente vem para agregar e trazer o melhor custo-benefício, isso aí. né, para o cliente, para o investidor, para o dono do terreno. E eu quero agradecer vocês por estarem aqui pela nossa conversa. Passou rápido, foi muito bom. Foi rápido. Mas vocês vão voltar, a gente vai falar de muitos outros assuntos, com certeza. E você que está em casa, não deixe de curtir esse vídeo. A rede social da Fernanda, da Lilian, vai estar aqui embaixo para vocês poderem tirar mais dúvidas com elas, entrar em contato, fazer o seu orçamento, né? Para que tenha um bom estudo e um bom retorno financeiro, né, a longo prazo. Então, não deixe de acompanhar Espaço Aberto, seu podcast da área da arquitetura e da construção. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.